Oi, pessoal. Eu sou a Raquel Marques, co-deputada da bancada ativista do Mandato Coletivo, e hoje estou com mais 3 co-deputadas, a Paula, a Mônica e a Cláudia Visoni, para a gente conversar sobre o Dia da Saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, e mais do que nunca esse dia é muito valorizado. Eu tenho uma tia que ela dizia, todo aniversário, né? Muita felicidade, muita saúde, é o mais importante. Eu era criança, era adolescente, achava uma chatice minha tia falando de saúde. E aí a gente vai ficando mais velho, né, e vê as coisas acontecendo e fala assim, nossa, saúde mesmo, que a gente precisa. E aí hoje a palavra vai ficar muito mais com elas, que eu tenho conversado aqui com vocês todos os dias, mas vou dar meus pitacos, porque Suzy é minha paixão, né, para a gente poder falar sobre saúde em outras perspectivas, porque saúde é bem-estar físico, mental e social, na definição da OMS, né, não é só estar livre de doença, é bem-estar. E aí, Paulinha, Mônica, Cláudia, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo com o microfone mutado aqui para não interferir. Tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Mônica e Cláudia, Paulinha. Tudo ótimo. Fiz uma mudança uma semana atrás, uma semana e meia, mas tô ótimo. Ai, então tá bom. Paula, hoje é dia da saúde. Amor tá fazendo bolo. A gente tá vendo da sessão agora à tarde, a gente tá com fome aqui em casa, por isso eu tô na cozinha, batendo um bolo pra gente comer daqui a pouco. Delícia. Paula, você é a pessoa que leva a saúde aí muito a sério como alimentação e como espírito também, né? Você quer começar a falar para a gente sobre o Dia da Saúde na sua perspectiva? O Dia da Saúde, para mim, significa buscar minha autonomia, né? Eu já pesei 140 quilos, fiz cirurgia bariátrica, já tive vários problemas de saúde, quase operei da coluna, do joelho. Eu tenho uma história muito longa de quando eu vou no médico, ele fala que, tipo, você vai morrer em vários aspectos. E eu tive que ganhar autonomia, e essa autonomia não é só minha, essa autonomia também é da minha mãe, que é uma mulher que foi doméstica, foi trabalhadora de banco, foi auxiliar de enfermagem lavando cuia no Hospital das Clínicas, estava com pressão alta, colesterol, labirintite, era viciada no omeprazol, e ela entrou comigo nessa jogada. Hoje, ela se tornou vegana, não toma nenhum remédio mais, está com 62 anos, na plena forma, e eu estou muito feliz com isso, eu tenho muita confiança na saúde da minha mãe, por ela estar junto nessa jornada, e agora a gente está avançando para uma alimentação crudívora, na alimentação viva. Estamos não só o veganismo, mas comendo só frutas e vegetais crus, para a gente conseguir lidar com o que pode acontecer. O meu objetivo dela é a gente conseguir amparar nossa família, amparar as comunidades, amparar quem está do lado, poder, poder o meu corpo estar a serviço do que possa aparecer. E hoje eu estou muito feliz, estou muito saudável, porque eu consegui largar a mão, na época que eu tinha um marido, eu tinha um convênio, e eu consegui abandonar essa necessidade do convênio médico, há, muito tempo eu não vou no médico, e é para mim uma jornada muito louca, assim, tá cuidando da minha vida, da minha saúde, sem depender de toda essa estrutura, e eu acho que é importante ela existir, só que é importante ela existir no marco de ensinar as pessoas a serem os mais autônomas possíveis e socorrer aquelas pessoas que não estão podendo ser autônomas, porque ser autônoma também é um privilégio. Eu poder escolher o que eu como é um privilégio. Eu poder tomar conta da saúde da minha mãe é um privilégio. E nem todo mundo tem, então eu acho que garantir essa estrutura para todos e conhecimento é fundamental. E saúde é tudo, né? E você, Raquel, como é que você tá? Eu tô aqui na luta do Dia da Saúde é todo dia, né? É todo dia. E aí eu tenho uma pergunta para Mônica. Mônica, como é que um trabalhador que pega 2 horas de ônibus para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, que tem pouco dinheiro para comida, que tem que escolher a comida com base no dinheiro que sobra do orçamento doméstico, né?
que às vezes não pode ir no médico porque não vai ter atestado, e aí não pode faltar no trabalho. Saúde extrapola muito, né, a relação com o profissional da saúde dentro da unidade básica, né? Como é que você avalia o que a gente... o que te salta aos olhos nesse Dia da Saúde? Assim, quais são as urgências que nós precisamos discutir para que todas as pessoas tenham mais saúde? Eu acho que o primeiro é uma questão de conceito, né? A gente estava à iminência de permitir um debate e a privatização total da saúde. A gente estava à iminência de chancelar que era cada um por si, que cada um que pague, ou que tenha vouchers e etc. E acho que hoje, mais do que nunca, fica explícito a importância do acesso universal e gratuito à saúde, porque ele é, antes de mais nada, uma parte do que deveria ser o direito inviolável à vida. A gente debate pouco que a vida é um direito inviolável, a gente avança pouco no sentido de que aconteça o que acontecer, você precisa e você deve ter o direito de continuar vivo. E a saúde pública gratuita de qualidade é um princípio para que isso seja acessível e acessado por todas e todos, né? Acho que esse debate está muito latente. E desnuda também pequenos outros discursos, né? Os hospitais de campanhas aqui na capital, todos eles em aparelhos públicos recentemente ofertados à iniciativa privada, antes ferramentas públicas, que mostra aí que no momento de emergência a gente precisa dela, e recentemente ofertado, né, o próprio ginásio do Ibirapuera, enfim, esse complexo, a gente estava debatendo ele ontem, a importância dele ser público. Então, a saúde é um princípio para a gente continuar vivo, e o serviço coletivo e o atendimento coletivo versus a iniciativa, os interesses da iniciativa privada, isso está bastante explícito. Mas, para além disso, agradecer aos corajosos, às corajosas, trabalhadoras da saúde, sem romantizar, estão com a vida em risco nesse momento, estão sofrendo, estão tão agoniados quanto a gente, precisam também da nossa atenção, quanto políticos, quanto poder público, mas nesse momento, um momento bastante desafiador para a sociedade, para a saúde, e eu tenho uma amiga médica, Raquel, que ela me liga às vezes chorando por conta das coisas que ela está vendo e enfrentando, e é uma das coisas que mais mexeu comigo, é que ela trabalha na UBS, né, ela é clínica geral de UBS, e ela atendeu semana passada e vem voltando a atender sempre um vendedor de bala que tem todos os sintomas do Covid-19 e não está conseguindo ser testado, não tem teste, etc e tal, e ele está piorando, e ela está cogitando mandar internar, e etc, e todo dia ele sai falando que vai voltar para o semáforo, para continuar a vender bala, porque ele precisa vender para ter o que comer. Então, condições, está sem acesso ao teste, não tem condições de se tratar e alimentar, e ainda está por aí sendo vetor, deve estar contaminando outros tantos clientes no semáforo afora. Então, é uma triste dor. E eu sei que a Eluana chora todos os dias por conta disso que ela está assistindo. Então, aí, meu agradecimento aos corajosos trabalhadores da saúde nesse momento. Complicado, né, Claudinha? Tudo isso. E, ao mesmo tempo, não é nada que a gente já não soubesse, já não denunciasse. A Mônica falou agora do ginásio do Ibirapuera, então o governador João Dória tinha uma intenção de privatizar o Ibirapuera, em vender o uso dele, né, conceder o Ibirapuera, e a gente falando, não, é importante ter esse equipamento público. O Pacaembu também foi concedido, que hoje é um hospital de campanha. A FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, que é uma indústria farmacêutica do estado de São Paulo, ele também queria vender a FURP, estava no pacote, e eu vi o CPI da FURP, para dizer que a FURP não valia de nada, que tinha que ser vendido, e agora, na hora que a porca torceu o rabo, a FURP está produzindo álcool gel e medicamentos para que abasteça os equipamentos públicos, né, porque não tem quantidade suficiente, ou eles são vendidos para outros hospitais e outros equipamentos a um preço maior, e assim por diante. O mesmo é o Instituto Butantan, que estava sendo desmontado, sucateado, ele já não estava fabricando mais vacinas, ele está sendo aos pouquinhos desativado, porque também era a intenção de acabar com o Instituto Butantan, e agora ele está tendo um papel super importante no combate à pandemia. Então a gente vê, né, que
independente de quem acha que tem que ser estado máximo ou não tem que ter estado, mas tem um corpo em saúde do estado que ela ultrapassa a ideologia. Isso é estratégia, isso é soberania, isso é autonomia daquela sociedade sobreviver. Se a gente fica comprando tudo de fora, da China, da iniciativa privada, num momento crítico como esse, a gente percebe que não foi uma boa decisão. E, Cláudia, isso extrapola a questão social, né? A gente tem visto aí iniciativas, o governo do estado hoje falou da distribuição de cestas básicas, feijão, arroz, macarrão, molho de tomate, farinha, bolo, pacote de bolo, charque, umas coisas assim, mas a alimentação vai além disso, né? E essa cesta básica sozinha, ela não garante a saúde. O que a gente tem que falar além disso? O que a gente tem que discutir aí para uma perspectiva de saúde na alimentação também? Não estamos te ouvindo, querida. Microfone. Pronto, abri o microfone. Tem uma solução, sim, eu vou comentar sobre ela daqui a pouco, mas antes eu queria fazer umas ponderações de que nada será como antes, né? O Átila e a Marino vêm falando isso e eu super concordo. Aquele mundo que existia antes da pandemia, ele não vai existir mais. A gente vai sair dessa e não dá nem para ficar muito fazendo o balanço e dizendo como vai ser, porque a impressão que eu tenho contato com algumas pessoas que já querem tirar as grandes lições. Não tem as grandes lições, é como se a gente estivesse entrando na Segunda Guerra Mundial, estivéssemos em 1940, tirando as grandes lições, né? Só que a guerra vai ter mais 5 anos, no nosso caso, mais 5 meses. Então, bom, eu queria, antes de entrar no assunto da complementação da cesta básica, falar que tudo aquilo que a gente chama de saúde, em geral, é doença, né? Hoje é o Dia da Saúde, acho que a gente tem que super honrar os nossos, atualmente, o Exército, né, que está aí enfrentando uma situação terrível, mas a gente vive numa sociedade doente e que promoveu todas as condições para que uma situação horrorosa dessa acontecesse. Então, a gente precisa construir saúde nessa sociedade nova aí que vai começar quando a gente sair dessa crise, né? Bom, hoje eu estava acompanhando a coletiva do governador, como eu faço todo dia, uma parte dela foi dedicada a anunciar o lançamento do programa Alimento Solidário, que é um programa enorme, muito bem-vindo, a distribuição de 1 milhão de cestas básicas que vão beneficiar 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo, em todos os municípios. Então, é uma iniciativa importante, humanitária, ótima, se soma a outras iniciativas, como a prefeitura, dando aquele vale alimentação. Hoje foi explicado pela secretária Célia Parnes que, inclusive, a negociação que o governo fez de compra, o valor que foi conseguido para a cesta, ele é mais vantajoso do que se fosse distribuir dinheiro para as pessoas, para elas irem fazer as compras, né? Então, capricharam lá, fizeram o que puderam, a cesta não é vegana, Paula, mas pensando aí numa nutrição tradicional, em dar um bom aporte é oferecer calorias e proteínas para as pessoas. E aí, quando eu olhei, né, até tem um post da bancada que eu comento isso, né, a composição da cesta, aquilo está dito, é para uma família de 4 pessoas passar um mês. Me deu uma aflição enorme, porque falta muita coisa ali. E faltam as coisas, e agora, eu vou falar de uma coisa super importante, o que falta é aquilo que a agricultura urbana pode oferecer. Está faltando hortaliça, está faltando legume, está faltando verdura, está faltando fruta, e são coisas que a gente pode produzir. A gente é cada pessoa no seu quintal,
a gente, as prefeituras criando programas de agricultura urbana, o Estado, o país criando programas de agricultura urbana. São programas muito baratos. O ano passado eu estive em Rosário, na Argentina, que é referência mundial disso. Muito barato, porque é muito mais fácil e muito mais rápido você dar emprego para as pessoas na agricultura do que construir uma fábrica. E é muito mais rápido o benefício, porque você começa a plantar hoje, daqui a 2 meses você começa a ter colheita, né? E daqui a 6 meses, muito mais. E quando passar essa pandemia, a gente ainda vai estar numa crise econômica muito grande, e para sempre a gente precisa nutrir bem as pessoas e fortalecer seus sistemas imunológicos. Então, a agricultura urbana muitas vezes não fornece uma quantidade de calorias muito grande, mas vamos explicar assim, imagina você ter no seu prato arroz e um ovo, ou arroz e uma salsicha. É uma refeição extremamente pobre. Imagina você ter no seu prato arroz, ovo, tomate, cenoura, espinafre, batata doce, milho e ainda de sobremesa, banana, laranja, jabuticaba, né? Então, essa é a diferença. E eu vou ficar eu já faço isso na minha vida, eu vou ficar os próximos meses e anos explicando que é super importante a gente ter políticas de incentivo à agricultura urbana, investimento do Estado no fomento dessa atividade e me oferecendo, que faz anos que eu estudo isso, para conversar com quem quer que seja. Ontem à noite eu estava conversando com o Lucas de Franca, não sei se ele está assistindo, sobre propostas que um grupo quer fazer lá para a prefeitura de lá. Então, eu estou me colocando à disposição para debater esse assunto, e a gente precisa plantar comida. Lídia, você já me disse muitas vezes que é na sala de aula que se percebe a situação e a saúde das crianças e adolescentes, né? Então, para quem não conhece uma sala de aula mais, né? Quem já saiu há muito tempo de uma sala de aula de ensino fundamental e médio, eu queria que você comentasse, né? Quais são as demandas que você percebe que as crianças e adolescentes precisam, né? E o que está faltando nas políticas de saúde para eles, que uma professora que está sim na linha de frente consegue perceber. Microfone. Microfone, Paula, a gente está te ouvindo. Desculpa, gente, esqueci. Eu acho que a gente tem uma situação antes da Covid-19 e pós-Covid-19. Então, eu vou dar uma ênfase ao que a gente está vivendo mesmo, que é como lidar, como socorrer as crianças nesse momento. Tem toda uma política do Estado de São Paulo agora de tentar garantir as aulas, né, pelo EAD. Eles abriram um aplicativo agora que não funciona, a gente está acostumado, quem é professor da rede pública, 4 anos atrás eu tentei usar o diário online, todo ano eu tentava, dava erro, eu voltava para o diário no papel, então eu já estou acostumada a essa merda não funcionar, mas os professores estão entrando, só 3 professores conseguem entrar por vez, né, aí se cai 4 de uma escola cai. Mas, assim, eu estou contando isso para mostrar como isso não é o importante. A Cláudia bem colocou que a gente está num momento de crise sistêmica profunda. E essas crianças e esses adolescentes em sala de aula estão numa situação, não em sala de aula, em casa, estão numa situação de angústia extrema. Na escola, muitas vezes, que a gente percebe os casos de abuso, estupro, violência, todo tipo de opressão do Estado sistêmica, a polícia. Eu tinha uma aluna que ela contava como a polícia batia na casa dela direto, por causa do tio dela, que sei lá o quê, e aí o vô dela teve um ataque do coração, ela era mais velha, de um monte de primo, tinha 5, 6 crianças, ela tinha 11 anos e cuidava de todo mundo. E ela era a
aquela que chegava na sala, gritava com todo mundo e jogava os outros na parede, e aí você vai, Letícia, para! E aí você vai ouvindo a história e vendo o que tem por trás. Crianças com problema de fome, falta de estrutura total em casa, a criança não enxerga direito, não escuta direito, e vai passando de ano, e vai sendo largada e abandonada. Então, assim, o que me preocupa nesse momento é que quem faz política pública de educação não entende que a escola, ela ampara esses alunos. Ela no caos ela ampara. No caos, não de agora, no caos que os governos deixaram a educação pública, no neoliberalismo que transforma o professor em operário, que faz a gente preencher um monte de documento e olhar o aluno como número e não como pessoa, porque essa é a política pública de educação que a gente tem no estado de São Paulo e no Brasil, e ela avança cada vez mais no controle do conteúdo e não na relação professor-aluno. E agora, nesse momento, os professores estão tendo que dar conta de uma burocracia, que é mandar o conteúdo que eles vão dar de acordo com a competência 29, habilidade 12 da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e os alunos estão abandonados, as crianças estão desesperadas. Tem aluno que está postando, ex-aluno meu, aluno meu que está postando no Facebook falando que quer morrer, que quer se matar, que não sei o quê. Tem o jovem, um dos motivos da juventude na periferia também não está fazendo quarentena, porque não está fazendo. A galera tá, tipo, na rua, trocando ideia, falando narguilé, tá assim, infelizmente tá assim. Também por essa questão de em casa, não conseguir ficar em casa. Não só porque falta água, falta comida, falta tudo, mas porque, às vezes, em casa, você tá com um agressor, com um estuprador, você tá numa situação que você não tem nenhum amparo, você não tem mais o professor para conversar. Você não tem a internet para você usar. Então, o que eu vejo desse momento é uma crise humanitária também na educação, e os governos estão vindo com mais burocracia, não entendem que o professor agora, ele é um elemento fundamental para amparar essas crianças e esses jovens. Isso deveria ser essa a nossa função. A gente tinha que se reunir online pedagogicamente na escola para ver como está cada aluno. Tem comida em casa? Como é que está o pai? A galera está doente? O que está acontecendo? O que eles precisam? É disso que a gente precisava agora. Garantir que a única estrutura do Estado que é mais próxima a eles, mais humana com eles e menos violenta, que é a escola, por incrível que pareça, mesmo sendo uma cadeia, que essa estrutura esteja a serviço de ajudar essas crianças, porque não vai rolar aprendizado agora. Não vai rolar aprendizagem depois, se essas crianças tiverem níveis de trauma gigantescos. A gente sabe que o trauma psicológico, ele influencia na capacidade cognitiva. Então, por que esses governos falam de aprendizagem? Eles estão falando com quem? E eu tive um debate... Não, só para terminar, eu tive um debate recentemente com uma amiga minha, que ela é filha de uma mina lá, uma grande burocrata da educação, ligada ao movimento Todos pela Educação e as fundações privadas dos bancos, e a galera na pilha de precisa EAD, para os alunos da escola pública não ficarem defasados, não ficarem para trás e terem acesso ao conhecimento. Tipo, é a tecnocracia que ignora. Eu tô muito angustiada. Eu estava até pensando em fazer um bagulho coletivo um financiamento coletivo para conseguir comprar floral de bar em massa e mandar para os alunos, assim, ajudar criança. As crianças estão enlouquecendo. E não é a criança da classe média que está em casa com tudo, é as crianças que, mano, vivem no caos, gente. E o governo quer que a gente dê aula. É loucura, eu tô estressada com isso. Desculpa aí o estresse, gente. Estressei. Posso comentar? Posso comentar rapidinho? O que eu ia comentar rapidinho é que eu fiquei meio em choque no lugar de mãe quando começou a se falar em EAD para as crianças, principalmente ensino fundamental, porque a escola do meu filho adotou no início, agora deu férias em abril. Mas posso falar, eu estava contando antes da live começar o quanto eu sofri nesse lugar, porque a criança sofrendo, não tem contato social, não brinca, cheia de energia e etc. Eu tendo que cozinhar várias refeições, 6 horas online, numa sessão, além de todas as reuniões que a gente faz, porque tudo é reunião online agora. Estava até comentando com a Raquel, que já escapou durante a sessão, mãe, vem me limpar.
esse tipo de coisa. Agora eu tô na cozinha fazendo comida porque eu tenho o dia inteiro de sessão e a gente tá com fome aqui, eu tô fazendo essa live, etc. E eu não dei conta. Eu ainda tô fazendo os deveres de casa com o Theo, embora ele esteja de férias há 7 dias, oficialmente, porque eu não fiz os deveres da primeira quinzena, não consegui entregar, aumentou muito a tarefa doméstica para mim, a gente tá sozinho, além de aumentar uma culpa desgramenta na mulher-mãe, porque eu fico me sentindo culpada por estar trabalhando, por estar na correria, por não dar conta de manter um ritmo de estudo com o Theo em casa. É só isso que eu queria comentar. Me deu muita aflição pensar na situação das mulheres mães tendo que cumprir prazo, tendo que cumprir protocolo. Esse é o momento da gente também cuidar da saúde mental dessas famílias. Eu sei que as crianças têm que fazer vestibular, etc., mas a gente tem que questionar calendário de estudo, calendário de Enem, etc. e tal, porque essas famílias não vão dar conta disso nesse momento. Nossa, muito, Mônica, muito. Todo mundo muito angustiado com esse EAD aí, que cobra as crianças, uma enorme adaptação, cobra os professores, cobra as famílias, mesmo famílias de classe média, de repente é o pai e a mãe trabalhando por computador em casa, e os filhos também tem que ter cada um seu computador, todo mundo no mesmo horário, então é alguma coisa que pegou todo mundo muito de calça curta, e obviamente as pessoas mais vulneráveis ficarão ainda mais para trás, né? E a culpa, as crianças todas passando o dia inteiro trancadas dentro do apartamento, sem poder pular, fazer barulho e assistindo TVs. Então, é muito, muito angustiante em vários níveis, assim, as crianças estão sofrendo muito, muita grande preocupação. E eu queria aproveitar, Mônica, que você comentou que estava 6 horas numa sessão. E aí, qual é o papel da LESP nesse momento de crise? Qual é o papel da política? E como é que está rolando lá? Conta para o pessoal como é que está rolando o processo legislativo em meio ao caos. Microfone. Além de eu virar a câmera... pegar o microfone. Oi, gente. Então, há 10 dias... suspendeu sessão, comissão, CPI, está tudo parado nesse momento. A gente fez pressão na bancada ativista, nós achávamos que é momento do Poder Legislativo participar, que a gente precisa... Depois de muita pressão, a gente achou uma fórmula, a presidência da casa instalou aplicações para a gente fazer. A gente teve 3 sessões ordinárias da última semana para cá, votamos pedidos de calamidade pública dos municípios. Agora a gente está começando a deliberar um fundão emergencial e a mais rápida para os gestores, para o Poder Executivo, o Governo do Estado de São Paulo e os prefeitos conseguirem trabalhar nessa momento. O fundão, que a gente está chamando de fundão, junta todos os fundos que o governo chama de inoperante. A gente está bem nesse momento de analisar fundo a fundo agora para saber como é que a gente posiciona, mas a princípio a bancada ativista é favorável de dar todo o apoio para que o governo tenha mais facilidades de atuar frente à crise, da crise. Então a gente vai votar o fundão e logo na sequência uma coisa inédita, que nunca aconteceu antes na legislativa, nós vamos votar um pacote de projetos de consenso. A gente está até por uma imposição da presidência, mas todo mundo topou, que é momento da gente conversar e os 94 deputados assinarem juntos projetos emergenciais que fala desde a situação da merenda, da renda básica para a merenda, que eu acho R$55 pouco, a Paula também, inclusive, formulou sobre isso. Só um minuto, filho. O Theo falando, mãe, eu tô com fome. Tadinho, gente. Eu já vou lá entregar o bolinho para ele. Enfim, nós estamos num operativo dos 94 deputados para escrever uma batalha de projetos de lei. Então, toda a tarde está tendo sessão, a partir das 2h30. Você pode acompanhar pela TV Alesp, pela internet, e a gente está deliberando aqui. Se vai dar certo de sair um pacotão, lembrando que a gente tem da extrema-direita à extrema-esquerda na Assembleia Legislativa, né? Tem bolsonarista e tem a gente na mesma Assembleia Legislativa. Então, é um desafio enorme de construir consensos, mas a gente está muito na disposição, inclusive a bancada ativista é um dos mandatos que está voluntariamente nesse operativo, né?
A gente está lá lendo, aprovando, melhorando redação, colocando o nosso próprio trabalho à disposição para construir, elaborar e dar respostas mais rápidas ao que essa conjuntura exige de nós. É isso. Vai, Theo, o bolo está chegando. E, Cláudia, aquilo que a gente viu nas primeiras pesquisas, os jornais têm começado a falar de que o coronavírus se transmite pelas fezes, pela urina, e que já foi localizado no esgoto, né? E tem umas coisas que as pessoas não sabem relativa a isso. É óbvio que a falta de saneamento básico do Brasil, que é ainda muito absurda, muito vergonhosa, ela traz muitas doenças. Agora a gente está falando sobre isso porque é um problema que atinge a todos, então fica todo mundo meio preocupado, mas ninguém nunca se preocupou muito com isso, poucas pessoas se preocupavam com isso antes. E aí eu queria que você desse assim, um overview para a galera, até para a gente conversar melhor um outro dia, sobre a questão do saneamento básico, especialmente do esgoto, né? O quanto nós estamos longe, o quanto que nós pagamos serviços que não são prestados, e que soluções interessantes nós teríamos para isso, mas que não acontecem. Microfone. Bom, o Brasil é um país de renda média, né, com índices de saneamento básico absurdos, né? E isso, inclusive, na classe política da qual a gente faz parte atualmente, sempre foi uma piada. Não vou fazer uma obra que vai ficar embaixo da terra. Não vou fazer uma obra que será inaugurada pelo sucessor. Então, assim, isso é dramático, é necessário, tem um monte de coisas que a gente vai precisar fazer, e saneamento é prioridade. Então, numa situação como essa, de uma emergência sanitária, um vírus que é transmitido também pelas fezes, felizmente, o que eu andei lendo é que a carga viral das fezes não é tão grande, mas, assim, é um absurdo enorme que as pessoas tenham contato com fezes, inclusive é a primeira causa de morte, de mortalidade infantil no Brasil, né? Então, não tem nada para a gente comemorar nisso. E a Sabesp, que é a maior empresa do mundo, né, de fornecimento de água, etc. e tal, a conta de água da gente, ela tem 3 itens. A gente paga pelo fornecimento de água, pelo afastamento do esgoto e pelo tratamento do esgoto. E não tem muita transparência nessa história. O fornecimento de água, se você for olhar lá na conta da água, tem o relatório anual da água e tal, eles escrevem bem pequenininho da onde vem, qual é o manancial que vem para a sua casa. O meu, na minha casa, no caso, é Cantareira, mas procura na conta d'água que você vai achar. Mas não contam o que acontece com o seu esgoto. Então, tem muita gente, milhões de pessoas que pagam por tratamento de esgoto, porém, o esgoto é jogado in natura no rio, né? Então, esse é um assunto que a gente precisa analisar, né? Então, bom, o sistema atual de tratamento de esgoto vai resolver o problema de todo mundo? Muito dificilmente, porque é que nem enxugar gelo, e as periferias, nesse sistema disfuncional, elas vão crescendo muito rápido, então você fornece água e esgoto aqui, ela vai crescendo, etc. O assunto de desinchar as cidades também é importante, em breve a gente vai aprofundar. E uma das coisas, o ano passado eu juntei com um monte de ativista aí da água e do saneamento, a gente fez um laboratório legislativo com 21 sugestões de projetos de lei, e depois a gente votou entre nós, e votamos em aberto nas redes sociais, e a gente elegeu como prioridade, antes de acontecer esse drama do Covid, porque agora tudo virou pelo ar, o tratamento, o saneamento por modelos descentralizados e ecológicos, ajustar as normas e a legislação para que isso seja possível. É um tema técnico, profundo, complicado, mas para simplificar, eu vou terminar falando o seguinte: nós, permacultores,
vemos no aquilo que todo mundo chama de esgoto, recursos, né? Então, tem até um amigo que é permacultor e compositor, ele fez um shot, que é o shot dos recursos, que explica que o nosso cocôzinho precisa ser devolvido à terra de uma maneira muito sanitariamente controlada, e que quando a gente se transformar todo o modelo de agricultura para agroecologia, que vai precisar ser feito também, esse é um recurso importante e poderoso. Então, outro dia a gente aprofunda esse assunto. No momento, é muita tristeza, porque não vai dar em 6 meses, que é o tempo da pandemia, resolver o problema do saneamento no Brasil, mas assim que a gente levantar a cabeça para fora desse drama, a gente precisa encarar isso de frente e começar a trabalhar muito, porque a saúde pública no Brasil e muitas vidas, principalmente de crianças, vão ser salvas quando a gente tiver um melhor sistema de saneamento. E daí termino falando que é uma tristeza, né? Porque chegar a esse ponto, ter especialista há tantos anos falando, e a gente nunca ser ouvido, inclusive ser ridicularizado quando traz esse assunto. Bom, estamos caminhando para o fim da conversa, e eu queria propor para vocês uma quase brincadeira, mas vamos fazer uma projeção aí de futuro bom, né? Jogar para o universo. E vamos dizer que daqui a 5 anos, em 2025, no Dia da Saúde, a gente se encontre de novo. Uma boa notícia que você gostaria de estar comemorando no Dia da Saúde. No Dia da Saúde, 7 de abril de 2025, eu quero comemorar que no Brasil todas as mulheres passaram a ter seus bebês com muita tranquilidade. Hoje em dia não tem mais violência obstétrica, todas as mulheres sabem que vão encontrar um profissional, um hospital de referência e que vão ser super bem atendidas. As taxas de mortalidade são mínimas e não há mais violência e elas parem como elas querem e elas são livres. Que boa notícia que eu trouxe aqui em 2025, 7 de abril. E vocês, Paulinha, Mônica, Cláudia, qual a notícia de 7 de abril de 2025 que vocês querem dar? Gente, tem uma ótima notícia para falar para vocês. Não existe mais fome no Brasil e não existe mais criança brincando em poça de cocô. A gente conseguiu fazer o saneamento total e as pessoas comem, e elas comem comida saudável, sem agrotóxico. Eu espero que a gente conquistou um sistema de saúde uma vida. Mônica, tá um pouquinho ruim a sua conexão. Saúde de progresso por Alguma coisa aconteceu aí, sua conexão tá ruim. Vou pedir para a Paula falar e a gente volta para você. Tá meio oscilando assim, a gente tá cortando demais. Não sei se você mudou de lugar. Paulinha, fala você, depois a gente volta para a Mônica, vá. 2025 chegou, finalmente a gente conseguiu, num processo aí duro, mas lindo, se reconectar com a nossa sabedoria ancestral, se reconectar com a terra, com o alimento, entender que a gente é animal, e animal que precisa comer vegetais e frutas. Então a gente largou dessa mania de querer ser onça, a gente viu que a gente é primata, tá comendo esses vegetais e frutas, e a nossa saúde tá tão boa, e tá tão maravilhosa, que a gente consegue ser cada vez mais autônomo, e cada vez mais com as ervas, com as plantas, com a comida, deixar a comida ser o seu alimento, a gente finalmente está avançando nessa autonomia de saúde dos seres humanos. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz. Vamos, Mônica, segunda tentativa. Tá, eu disse que eu espero que daqui a 5 anos a gente tenha superado os problemas do SUS e que a gente possa dizer
que de fato ele é um sistema gratuito de assistência integral, acessível, capaz de atender as urgências e as emergências todas com plenitude, mas mais do que isso, a gente conseguiu implementar uma atenção primária, uma atenção básica, eficiente, que trabalha na prevenção. Então, eu quero contar para vocês que está todo mundo feliz da vida usando postinho. É isso, minhas queridas. Adorei passar esse finzinho de tarde com vocês. Agradeço muito, 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 muito. Há muito trabalho pela frente, daqui até 2025 para realizar tudo isso, mas é possível, hein? Não é nada do outro mundo, não. Bora na luta, tem muito por fazer. Beijo. Tchau, tchau.